tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando este vídeo, né, da semana 2 aí do PET 4, né, da matemática. E essa semana nós trabalhamos a área e perímetro de figuras planas, tá? Então, eu vou explicar para vocês vejam o vídeo, analisem direitinho. Todas as explicações vão estar aqui contidas nesse vídeo. Se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Então, para começar, a gente vai entrar aí a parte de polígonos regular e circunferência. Então, polígono regular, primeiro, são aqueles que possuem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos com a mesma medida. Então, todo polígono regular ele pode ser circunscrito a uma circunferência que toca todos os seus vértices. Então, os elementos de um polígono são os vértices, né? Que no caso a gente pode até olhar aqui do lado, né? Que é A, B, C, D, E, F, né? São os vértices. O raio, né? Que é a distância que vai do centro até um dos pontos, né? Da circunferência, lá, ó, por exemplo, OC, OD, OE, né? OF, isso aqui tudo é raio, certo? Tem o diâmetro, que é uma corda que ela toca a circunferência em 2 pontos, mas ela tem que passar pelo centro da circunferência. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, AD, até o A até AO é o raio, O até o D é raio, mas o AD, ele passou pelo centro, então ele é um diâmetro, a mesma coisa, por exemplo, FC, EB, certo? Então aqui a gente tem os diâmetros. O ângulo central, que é esse ângulo O aqui, né, que é o centro da circunferência e os seus lados passam pelo vértice. E temos também o apótema. O que é o apótema? É o segmento de reto que une o centro da circunferência circunscrito ao polígono regular, ao ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo reto, 90 graus com esse lado. Aqui, por exemplo, nessa figura, se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente tem, ó, esse triângulo AOB, certo? O que acontece? O ponto médio dele, o ponto médio da figura é esse segmento aqui, ó, OG. Ele é a altura do triângulo, e ele forma um ângulo reto, certo? Então, na verdade, esse aqui é o apótema, né? Pode ter mais, claro, cada triângulo vai poder ter um apótema, tá bom? Continuando, então, o que a gente... Aí tem esse exercício aqui lá, olha, fala assim, ó, observe o polígono abaixo, circunscrito à circunferência, e complete as lacunas corretamente. Então, tá lá, o pentágono, né? Ele é um pentágono regular, tem 2 centímetros de lado, cada lado dele, então, 2 centímetros. O perímetro vai ser igual aqui. O que é perímetro? Perímetro não é a soma dos lados. Se é um pentágono tem 5 lados, quer dizer que você vai ter que fazer 5 vezes 2, vai dar 10. Então, o perímetro vai dar 10 centímetros. Depois, e quantas diagonais? Então, qual que é a forma da diagonal? Não é essa aqui? Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Tá, o pentágono tem quantos lados? 5. Então, 5 que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 é 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o pentágono, ele tem 5 diagonais, certo? Depois falou assim, o apótema é a medida do raio da circunferência que está escrita no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo X ao triângulo, ele mede... gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, que X mais 36 mais 90 é igual a 180, né? Ou então a gente pode até fazer isso aqui, porque o que acontece? O que é o X? O X é eu fazer... aqui, ó, vai ser, se eu pegar aqui, ó, 90 menos 36, que vai dar 54. Então, o meu X aqui, ele mede 54 graus, certo? Que é o ângulo interno. E a soma dos ângulos internos do polígono a soma dos ângulos internos do pentágono, eu jogo nessa forma aqui, ó, S de n igual a n menos 2 vezes 180 graus. Então, 5 menos 2, 3 vezes 180. Então, a soma 540 graus, certo? Então, são com esses dados que você vai montar, completar. É bom que apareça essas contas no seu PET, certo? Tem que aparecer.
Depois, olha a letra B, o que falou? A cada ângulo interno mede, e cada ângulo externo mede. Então, vê só, ângulo interno, como é que eu sei para que eu faço para calcular o ângulo interno? Eu pego a soma dos ângulos internos desse polígono e divido pelo número de lados. A gente viu que o pentágono, a soma dos ângulos internos é 540, certo? 540, ele tem 5 lados, então 540 dividido por 5. Então, cada ângulo interno dele mede 108, certo? E o ângulo externo? O ângulo externo, a gente sabe que o ângulo externo é 360 dividido pelo número de lados. Então, eu vou fazer 360, o pentágono tem 5 lados, 360 dividido por 5, então cada ângulo externo vai medir 72 graus, tá? Continuando aqui. Aí vem a letra C, olha. A distância do centro da circunferência escrita no polígono até um de seus pontos é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. O diâmetro é o dobro do raio, sendo igual a... Qual que é o valor do raio mesmo? 1,38. O diâmetro é o dobro, quer dizer que vai ser 2 vezes o raio. Então, vou fazer 2 vezes 1,38, que vai dar 2,76. Então, quer dizer que o raio, né? O diâmetro 2,76. Agora, então, a medida do apótema A do pentágono regular circunscrito à circunferência é... Vamos lá? Vamos pegar aqui. Então, aqui está o desenho. Pediu a medida do apótema. Esse Azinho aqui, que na verdade é a altura desse triângulo, né? Então, esse apótema... Isso aqui não é um triângulo retângulo? Olha, eu sei que esse lado aqui mede 1,38. A distância, o lado do pentágono, ele mede 2 centímetros, mas acontece que estou pegando a metade, quer dizer que só esse lado aqui vai ser 1 centímetro, certo? Então, vou jogar no Teorema de Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Qual que é a minha hipotenusa? 1,38 ao quadrado é igual a A, que é o apótema ao quadrado, mais esse lado aqui, 1 ao quadrado, certo? 1,38 ao quadrado dá 1,90, tá? Que é igual a ao quadrado mais 1. A ao quadrado é igual a 1,90 menos 1, então a ao quadrado dá 0,9, o raiz quadrada de 0,9 vai dar aí 0,9486, certo? Então aí você tem as contas para você poder preencher essa tabela. Continuando. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo. O que é o perímetro? É a medida do comprimento da circunferência, que é dada para nós como sendo 2πr. Então, 2 vezes o π, o valor dele aproximado é 3,14. Tá, 3,14 vezes o raio, que é 1,38. Fazendo essas contas aqui, dá 8,666. E a medida da área desse círculo é πr ao quadrado. Π 3,14 vezes 1,38 ao quadrado. Olha lá, 1,38 ao quadrado é 1,944. 3,14 vezes 1,944, 5,979. Certo? Então, você vai completar com esses dados e vai fazer as contas. Aí vem a área e o perímetro dos polígonos circunscritos. Então, os cálculos das medidas dos perímetros, das medidas de área, de perímetro das figuras planas, são utilizados em várias situações do nosso cotidiano. Então, na figura 1, aí, nessa figura, está ilustrado um painel, que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono e 1 metro o raio da circunferência escrita, responda. Primeira coisa, qual que é o nome desse polígono? Esse polígono é o quê? É um triângulo. Falou que ele é um triângulo regular, quer dizer que cada lado tem a mesma medida um do outro. Então, cada um também tem que ter a mesma medida. Então, se tem os lados iguais, medida dos lados mesmo iguais, quer dizer que é um triângulo equilátero, certo? Qual que é a medida do apótema? Então, a medida do apótema aqui, na verdade, do triângulo equilátero, é só você fazer 1/3 da altura, certo? Foi dado que a altura dele é quanto? 3. Então, 1/3 de 3 é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, o nosso apótema vale 1, certo? Depois, pediu para você calcular a medida da área, tá? A medida da área, então, eu até coloquei aqui os dados, né? A altura é 3, o raio é 1, a apótema é 1
e o π é para considerar 3, certo? Então ficou assim, a área do círculo. O que é a área do círculo? É πr ao quadrado. Então, π, 3, vezes o raio, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, 3. Tá aí a área do círculo, tá? O que é o perímetro dele? Perímetro é o comprimento da circunferência, então é 2πr, 2 vezes 3 vezes 1, que na verdade dá 6 metros, certo? Pediu ainda qual é a medida do lado do triângulo. Quando a gente está trabalhando com a medida do lado do triângulo, o que nós temos aqui? O que é a altura? A altura, na verdade, é o lado que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo? Por aqui eu consigo descobrir qual que é o valor do lado. Então, se eu tenho o valor da altura, é 3. É igual a lado, que multiplica a raiz quadrada dividido por 2. Aí a gente multiplica invertido. É como se debaixo do 3 eu tivesse 1. E ficasse 1 vezes L raiz de 3 dá L raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Tá. Então, L vai ser 6 dividido pela raiz quadrada de 3. Eu não posso deixar assim, então tem que racionalizar, multiplicar pelo mesmo a raiz no numerador e no denominador. Então, ficou 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a raiz quadrada de 9, que é 3. E aí você simplifica 6 dividido por 3, 2 raiz quadrada de 3, certo? Qual é a medida do perímetro do triângulo? Tá, se o perímetro não é a soma dos lados, um lado não é 2 raiz de 3, tá, então eu posso pôr 10 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que dá 6 raiz de 3, ou eu posso fazer 3 vezes 2 raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3, tá bom? Bom, calcule a área do triângulo usando a altura e um dos lados desse triângulo como a base na fórmula. Tá, então o que é a fórmula do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base é o lado dela, então é 2 raiz de 2. Vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, 2 raiz de 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6 raiz de 3, dividido por 2, 6 dividido por 3, 6 dividido por 2, 3 raiz de 3 metros quadrados. A medida da área colorida. O que é a área colorida? A área colorida, na verdade, é a medida do triângulo menos a área do círculo, certo? Então, qual que é a área do triângulo? É 3 raiz de 3. Qual que é a área do círculo? É 3. Então, eu não tenho como fazer essa conta, eu deixo só indicado assim, ó, tá? Depois, ó, em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Nesse item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Tá, então o que você vai fazer? Ó, o comprimento da fita ser comprado vai ser o perímetro do triângulo mais o perímetro do círculo. Então, o perímetro do triângulo é 6 raiz de 3, mais o perímetro do círculo, que é 6, certo? Pode deixar só assim mesmo, indicado, não tem problema, tá? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, não deixe para fazer de última hora, tá bom? Assistam o vídeo até o final, porque ele vai ajudar muito vocês. Tchau, beijos e fiquem com Deus.